Se você decidiu que vai fazer uma viagem para Portugal, você com certeza vai começar pelo planejamento do seu roteiro de viagem. Nesse vídeo eu vou te ajudar a planejar um roteiro para 10 dias para você que está vindo pela primeira vez para esse país. O seu primeiro dia aqui em Portugal vai ser aqui na capital, em Lisboa. Você vai fazer um city tour conhecendo a Praça do Comércio, Mosteiro dos Jerônimos, Castelo de São Jorge e, claro, comer os pastéisinhos de Belém. No seu segundo dia, você vai fazer um bate-volta para Sintra e Cascais. Sintra tem uma concentração de palácios, castelos e museus que vai te obrigar a fazer algumas escolhas. Escolher qual museu visitar. A minha sugestão, visite 1, 2 ou no máximo 3 palácios ou museus lá de Sintra, tá? Como o Palácio de Queluz, Quinta da Regaleira ou o próprio Palácio da Pena, que é o lugar mais famoso. Em seguida, vai para Cascais. Eu sugiro você deixar o almoço para Cascais, nem que seja um almoço um pouco mais tarde, lá para as 3 horas da tarde. Mas em Cascais você tem excelentes opções de restaurantes com vistas incríveis para o Rio Tejo e tem um centro histórico da cidade que é imperdível. E seu terceiro dia também vai ser um bate-volta, mas agora para a cidade de Évora. Évora fica a 120 quilômetros aqui de Lisboa e é para você que é amante de um bom vinho. Lá tem excelentes vinícolas como a Cartucha ou a Herdade do Esporão, que fica ali bem pertinho. Mas pela manhã eu sugiro você fazer um tour pela cidade. Conheça ali o Templo de Diana, a Igreja da Sé, até a Capela dos Ossos. Lá tem excelentes restaurantes para você almoçar e à tarde, claro, deixe para uma dessas vinícolas que eu mencionei anteriormente. E agora o seu próximo destino vai ser a cidade do Porto. Então faça suas malas, mas você ainda tem 2 paradas para fazer nesse dia. Comece pela cidade de Fátima, um dos maiores pontos de peregrinação católica do mundo. Participe de uma missa, conheça o santuário, vá na casa dos pastorinhos ou então almoce pela cidade que tem excelentes restaurantes. Saindo de Fátima, dê uma passadinha em Coimbra. Lá você pode conhecer uma das universidades mais antigas do mundo e a cidade em si tem um charme histórico incrível, já foi capital aqui do país. É uma visita relativamente rápida, em 2 horas você consegue conhecer toda a cidade e depois pega estrada para o Porto. Porto, adivinha só? Um city tour na cidade, obviamente. Você tem que conhecer Livraria Lelo, Torre dos Clérigos, a Estação de São Bento, o Rio Douro. É uma das minhas cidades favoritas aqui no país. Então já anota aí que seu próximo bate-volta vai ser na região do Douro, região onde é produzido o famoso vinho do Porto. Lá você vai conhecer cidades históricas, pode fazer um passeio de barco. Claro que você tem que conhecer as vinícolas incríveis que tem ali, conhecer um pouco do processo produtivo, da maturação, da exportação do vinho. Por que a gente fala vinho do Porto se afinal não era feito na região do Porto? Lá todas essas histórias vão estar muito bem explicadas para você. Os favoritos vai ser para a região de Braga e Guimarães. Guimarães foi onde nasceu o primeiro rei de Portugal, onde você vai conhecer todas as histórias da fundação desse país. Onde a história de Dom Afonso Henriques, a história dos primeiros reis de Portugal, a reconquista cristã, enfim, muita coisa você consegue conhecer a partir daquela cidade. Em seguida, você vai para Braga, onde tem igrejas incríveis no topo da montanha, com vistas fenomenais para a cidade, centrinho histórico, bons restaurantes. Então, Braga e Guimarães para esse dia. Para o 8º dia, eu vou deixar para vocês um dia livre. Mas como assim, Fábio? Você está fazendo um vídeo de programação e vai deixar um dia livre? Assim é muito fácil. Isso é obrigatório nas suas viagens. Você tem que ter um dia sem compromisso, sem marcação de nada. Você vai voltar, você vai estar na cidade do Porto, então você volta nos locais onde você não conseguiu conhecer no primeiro dia, algum restaurante que você tenha gostado, ou simplesmente sente na beira do rio e veja o rio passar, o tempo passar, porque isso faz parte da viagem. Você está aqui para descansar também, não é uma maratona de passeios. Eu acho que esse dia é incrível. Eu estou sugerindo aqui no 8º dia, gente, isso aqui é uma sugestão. Você pode deixar isso para o primeiro dia que você estiver na cidade, deixa o city tour para o segundo dia. Tem sempre tenta encaixar esse dia que é muito importante no seu roteiro, tá bom? O dia está bem cheio, você vai fazer malas novamente e vai em direção a Lisboa. Mas agora você vai fazer 3 paradas no caminho. Primeiro na cidade de Aveiro, depois Nazaré e depois Óbidos. Aveiro, uma cidade incrível, chamam de Veneza portuguesa. Os portugueses não gostam muito dessa comparação com outros países, né, porque tem suas características próprias, mas só para você entender que são vários canais, você pode passear de gôndolas, as casas incríveis históricas pela cidade, é realmente muito legal a ver. Depois, em Nazaré você vai ver o local das ondas gigantes. Provavelmente não vai ter ondas gigantes quando você vier aqui para Portugal, é muito raro coincidir sua viagem com as ondas, mas quando você vê as ondas gigantes de novo pela televisão e você poder conhecer o lugar, você vai enxergar com outros olhos, vai entender o porquê que acontecem essas ondas ali naquele local. Depois Óbidos. Óbidos é um dos castelos que tem em Portugal, uma das centenas de castelos que tem aqui em Portugal, só que ele está muito bem preservado, a cidade toda lá dentro, a economia movimentada, restaurantes e lojas e tudo acontece ali. E até final da tarde você vai estar chegando em Lisboa.
E no seu 10º dia também vai ser um dia livre em Lisboa, afinal a gente ainda não teve esse dia livre aqui pela cidade, então é aquele dia, mais uma vez, você vai retornar para os lugares que você não conseguiu conhecer no primeiro dia, você vai para restaurantes novos, você vai ver o tempo passar, tenta se perder em Alfama, comece a andar por qualquer rua, vira direita, esquerda, aqui é uma cidade super segura, então vale a pena, você vai encontrando becos e pequenas praças que formam dentro dessas ruas estreitas, então o 10º dia tem que ser um day off, até você chegar descansado no dia seguinte no Brasil. E de repente começou uma chuva, eu tive que correr, vim aqui pro carro, mas tá tudo certo. Vou aqui finalizar esse vídeo, espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo, um conteúdo rápido, direto, para você fazer o seu planejamento de viagem. Se eu deixei de mencionar alguma cidade que você queria conhecer, você quer botar aqui no roteiro, deixa aqui no seu comentário, vamos ver como é que a gente encaixa isso no seu roteiro. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado quem acompanhou até aqui, valeu!